Misericórdias terá início dentro de instantes. Queiram, por favor, tomar os vossos lugares e colocar os vossos telemóveis em modo silencioso. Muito obrigada pela vossa colaboração. Caros convidados, senhoras e senhores, sejam bem-vindos ao 12º Congresso Internacional das Misericórdias sob o tema O papel das políticas sociais e de saúde na proteção à infância, juventude e envelhecimento. Iniciamos o dia de hoje com o quarto painel, o papel das misericórdias no enquadramento das políticas sociais para a juventude. Convidamos a moderadora doutora Patrícia Serumanho, provedora da Santa Casa da Misericórdia de Albufeira, e as oradoras doutora Eduarda Matos Godinho, do Conselho Nacional da União das Misericórdias Portuguesas, e doutora Leonor Dias de Seabra, do Centro da Universidade de Macau, a tomarem os seus lugares no palco. Muito obrigada. Passamos agora a palavra à provedora doutora Patrícia Serumanho. Muito bom dia a todos. É uma honra para mim estar aqui a moderar este painel e não gostaria de iniciar sem antes agradecer de facto o convite e ao nosso presidente, o Dr. Manuel de Lemos, por toda esta organização, conjuntamente com a Misericórdia de Macau e ao Sr. Provedor, e a todos os órgãos sociais da Misericórdia de Macau, como os seus colaboradores, irmãos e utentes. Muito obrigada pela generosidade do acolhimento e tudo o que nos tem proporcionado. De imediato, cumprimentar as minhas colegas de painel e dizer que, como foi referido ontem, as apresentações são desnecessárias. Toda a gente conhece subejamente a doutora Eduarda Godinho, pelo papel que tem desenvolvido em Portugal relacionada com a Misericórdia de Oeiras, e não só, mas neste momento também no Conselho Nacional da União das Misericórdias. E a professora Leonor Seabra, por todo o trabalho que tem feito de investigação relacionado com a problemática e o papel das misericórdias no mundo, mas particularmente com a Misericórdia de Macau. Muito obrigada, espero que tudo corra de encontro com o desafio que nos foi lançado, e passo já de imediato a palavra à doutora Eduarda, faz favor. Bom dia a todos. Começamos amanhã. Julgo que vamos ter um dia de sol, risonho. Espero que tenham dormido bem depois destas viagens todas e, sobretudo, que tenham tido sonhos felizes. Começo a agradecer ao Presidente da CIM, ao Dr. Manuel Lemos, pela iniciativa do Congresso em Macau. Um especial agradecimento ao Sr. Provedor de Macau pela recepção, pela forma como nos recebeu. E, se me permite, fazia também aqui um agradecimento aos seus funcionários e aos funcionários da União das Misericórdias, sobretudo pela simpatia com que nos têm tratado ao longo destes dias. Muito obrigada e bom congresso. Portanto, este foi o tema que me foi solicitado para falar sobre a juventude. O papel das misericórdias no enquadramento das políticas sociais para a juventude. E começo a minha intervenção com um poema de Fernando Pessoa, e eu ontem até me assustei quando o Dr. Carlos Andrade me disse que ia dizer um poema sobre Fernando Pessoa. Fiquei logo muito atenta a saber se tínhamos escolhido o mesmo poema. Mas não escolhemos o mesmo poema. Começo a minha intervenção, como disse, com o poema de Fernando Pessoa, como uma homenagem a todos os portugueses que lutam por um mundo melhor, mais humano, e que não perderam a capacidade de ter esperança e de sonhar. Manhã dos outros, ao sol que dai confiança só a quem já confia. É só à dormente e não à morte, à esperança que acorde o teu dia, a quem sonha de dia e sonha de noite, sabendo que todo o sonho vão. Mas sonha sempre, só para sentir-se vivendo e ter coração. Essas raias sem dia que trazes, ou somente como alguém que vem pela rua, invisível ao nosso olhar consciente, por não sermos ninguém. O mundo em que vivemos hoje está sob a égide da violência social. As crianças,
e adolescentes, cada vez mais e precocemente, apresentam problemas de ordem social. O racismo, a facilidade em comprar armas, a perda de raízes, a migração, entre outros fatores que levam cada vez mais que existam sociedades destinadas à neurose do fracasso e à depressão. Como diz Ortega Gasset, eu sou, eu e as minhas circunstâncias. Estas circunstâncias são o ambiente, a família e a comunidade, e são elas o facto por ser mais ou menos saudáveis. Para tal, é necessário entender que a pessoa deve ser visto como um ser bipsossocial e devemos trabalhar nas áreas da educação, da saúde, cultura, tecnologia e desporto, tendo como meta e vínculo a autoestima, a autonomia, a solidariedade, direito, criatividade. É aqui que se torna mais importante o papel de educador e o modo como desempenha o seu papel. Só um educador, e aqui quando falo no educador, todos os agentes da educação, é capaz de desabrochar o que há de melhor nos seus educandos, que é capaz de transmitir a consciência de que cada um vale por si, a consciência de ser gente, de transmitir a fé na vida e na pessoa e acreditar que estaremos a construir um mundo melhor. A criança e o jovem deve ser educado de uma maneira progressiva, crescendo, a realizar-se mais como pessoa, com direito à felicidade, a dar a felicidade aos outros, sendo feliz. As misericórdias são atuais, renovaram-se, dinamizaram-se, modernizaram-se, sem perder o espírito tradicional. Conseguiram adaptar-se aos nossos tempos e estão a desenvolver com eficiência e humanidade as ações que melhor respondem a muitas exigências sociais. As misericórdias têm creches, jardins de infância, escolas, e eu aqui vou fazer um parêntese e vou remeter-vos para aquilo que disse o Dr. Carlos Andrade ontem. O que somos, aquilo que as misericórdias têm em creches e jardim de infância, a excelência de serviço que praticamos, mas as dificuldades que também temos todos os dias. Temos escolas de música e de canto, muitas misericórdias têm, e vamos ter a oportunidade de ouvir o coro, ver e ouvir o coro da Santa Casa da Misericórdia de Vila Verde, que é bem um exemplo daqui da interação entre jovens e menos jovens, a ocupação dos jovens em tempos livres, onde dinamizam várias atividades culturais, desportivas, sociais e o voluntariado. Temos programas de formação para jovens, não esquecendo as novas tecnologias, também ontem, muito bem desenvolvidas pelo Dr. Maurício Dias, que nos deu aqui uma lição daquilo que é a modernidade na área das novas tecnologias. Doutor, muito obrigada por nos ter trazido esse painel das novas tecnologias. Muito obrigada. Passamos de imediato a palavra à professora doutora Leonor Seabra. Faz favor. Bom dia, começo por agradecer a todos, cumprimentar a todos os presentes e agradecer o convite que me foi endereçado pelo Sr. Presidente da Confederação Internacional, Dr. Manuel de Lemos, bem como ao Sr. Provedor da Santa Casa da Misericórdia de Macau, Dr. António de Freitas. Bom, políticas sociais, como historiadora, para mim é mais difícil se entrar assim num tema tão atual, como falei no assunto ao Sr. Provedor, da Misericórdia de Macau, e, portanto, vou fazer uma breve, enfim, história, passagem que isso é história, sobre a ação assistencial da Misericórdia, desde a sua fundação, chegando então à atualidade, mas brevemente. Ora,
Entre finais do século XVI e finais do século XVIII, a especial forma de sobrevivência dos portugueses em Macau foi construindo uma forma especializada de empório comercial, com as complexas características sociais de um enclave portuário que, tolerado pelas autoridades imperiais chinesas, foi sobrevivendo por ser útil à China. Assim se foi erguendo uma cidade luso-chinesa, de população portuguesa e luso-asiática, dominada demograficamente pelo peso quantitativo do feminino, em contraste com grupos masculinos quase completamente rendidos às sortes do trato, movimentando-se através do enclave, mas nem sempre fixando parentescos e famílias facilmente. Ao longo de 3 séculos havia um desequilíbrio a favor das mulheres. Não apenas existia bastante mais população feminina, como esta população vivia mais fixando-se e reproduzindo os parentescos fundamentais da sociedade histórica macaense. A falência de um mercador, um naufrágio, uma crise de abastecimento ou uma epidemia ecoavam mais duramente entre esta população atirada para as margens e inferioridades sociais da cidade. Apesar desta fragilidade, estes grupos femininos eram absolutamente cruciais na estruturação de um mercado matrimonial que, gerando formas especializadas de oferta e demanda de mulheres, tornou vital na estruturação de parentescos euroasiáticos e na reprodução de famílias mercantis. A Misericórdia de Macau acudia estes 2 movimentos, protegendo e apoiando a subalternidade social feminina do território. A Irmandade soube também, pelo dote e pela esmola, mobilizar parte desta subalternidade feminina para ser vazada nos casamentos que salvaram a sociedade de Macau. Mas como surgiu a Misericórdia? Reportando a Portugal, passei isto. Não vale a pena falar disto, nem perder tempo, porque todos sabem, todos, enfim, pertencem às Misericórdias, e a Misericórdia, fundada por Dona Leonor, espalhou-se pelo país e, depois, por todos os espaços de presença portuguesa, fora de Portugal, no país. Queria o bispo. Em Macau, até finais do século XVI, quase todas as Misericórdias do Minho a Macau procuravam seguir um modelo entendido como exemplar da Casa-Mãe de Lisboa, copiando mais do que adaptando seus compromissos e funcionalidades, mas rapidamente se encontram obrigadas a especializar a ordem da caridade que dirigiam aos espaços sociais em que exerciam as suas atividades, mais sentidamente ainda nos meios coloniais. É o que acontece nos diferentes territórios e enclaves portugueses na Ásia, que reunindo diferentes formatos de soberania portuguesa, geralmente mais negociada e comercial do que conquistada e territorial, ergueram confrarias de misericórdia que muitas vezes, de duração e funções limitadas, tentaram difundir programas de caridade mais dirigidos às minorias cristianizadas do que às populações gerais locais. A Misericórdia de Macau, como muitas outras de pequenos e grandes espaços metropolitanos e coloniais, teve a sua história numa legenda fundacional vinculada à ação pioneira dessa espécie de pai fundador de uma Macau cristã que se organiza em torno da figura do bispo jesuíta Melchior Carneiro. Seguindo as suas próprias palavras, apesar de, enfim, arranjar posteriormente, o religioso recordava que quando cheguei a este porto dito do nome de Deus, havia cá poucas habitações portugueses. Mal cheguei, abri um hospital onde se admitem tanto cristãos como pagãos. Criei também uma confraria da Misericórdia para prover a todos os pobres envergonhados e aos que precisem. A Irmandade de Macau, portanto, teve praticamente o monopólio da assistência desde o século XVI até o século XIX, quando a assistência passou a ser considerada um dos encargos e responsabilidades da administração do Estado. A Misericórdia intervém, nomeadamente, no controlo e circulação da pobreza, dirigindo-se exclusivamente à pequena comunidade cristã e distinguindo especialmente essa pobreza envergonhada, reunindo aqueles que se encontravam em processo de despromoção e marginalização sociais, tentando esconder a vergonha de uma condição social superior perdida. Este era um fenómeno existente nos meios sociais mercantis e de escassa nobreza ultramarina, que, comprometida também com as oscilações dos tratos e navegações, se viam frequentemente em situações de larga precariedade. Este setor da pobreza envergonhada alargava-se ainda nos territórios portugueses asiáticos a muitas órfãs e viúvas abandonados
porque esses comerciantes que morriam mudavam de local de comércio ou se arruinavam devido ao aparecimento de novos concorrentes ou a investimentos deficientes. A Santa Casa controlava assim a orfandade e a viuvez e a assistência hospitalar a essa camada da população cristã de origem portuguesa e caída em pobreza. E, além do Hospital dos Pobres, o Hospital São Rafael e da Leprosaria, o Hospital dos Lázaros, a Misericórdia tinha, quase desde os seus primórdios, a Casa dos Expostos, ensino primário e também artes e ofícios, que significa tipografia, ensino de tipografia, encadernação, eletricidade, etc. Estas diferentes capacidades de monopolizar a caridade apoiavam-se num poderio económico impressionante pela Santa Casa, que incluía uma participação ativa nos jogos das trocas comerciais. Este poder assentava principalmente na mobilização de estamentos, isto é, a Misericórdia de Macau obtinha a maior parte dos seus lucros dos legados, sob a forma de dinheiro ou bens de raiz, que eram dados sem qualquer reserva, com condições, tais como, por exemplo, a obrigação de mandar dizer um certo número de missas durante um certo período de tempo na Igreja da Irmandade, para a proteção dos nossos jovens locais, não é? Até ao ano passado eram 15%, agora passou a 20%. Ora, portanto, os nossos alunos são maioritariamente de Macau. E sei muito bem que os nossos alunos não têm, os nossos jovens, portanto, são jovens, já para volta de 20 e poucos anos, pouco mais às vezes, não têm essa tradição de voluntariado. Portanto, alguns fazem-no, mas não são muitos. Portanto, é a tal realidade na qual vivemos. Para concluir, podemos ver que posso dizer que a Misericórdia de Macau constitui ainda hoje uma das mais importantes instituições sociais da cidade e é a mais antiga. Fundada nos finais do século XVI, pois é mais antiga, a partir de iniciativas centradas na figura do Bispo Dom Belchior Carneiro, a Santa Casa continua a manter uma presença social ativa na agora região administrativa. Muito obrigada, Sr. Bem, o painel foi extremamente rico. Tivemos aqui uma lição de história profunda, de conhecimento sobre o trabalho da Misericórdia de Macau. E eu gostaria só de introduzir aqui algo que foi falado ao longo do dia de ontem. Nós estamos perante um problema grave relativamente à demografia, a todas as assimetrias regionais da distribuição populacional e o envelhecimento, que é de facto o enfoque no nosso trabalho diário nas Misericórdias. Assim sendo, o trabalho com os nossos jovens e o papel das Misericórdias no âmbito do que é a intervenção com juventude é imperiosa nos dias de hoje. Por isso, todas as políticas sociais e o papel das Misericórdias na definição ou na influência para esta aplicação de medidas sociais é importante. E há pouquinho, quando eu ouvia a doutora Eduarda falar no papel do educador, formador, e o que lhe queria colocar como questão é como é que nós, nas Misericórdias, podemos ter este papel de educar e reeducar as sociedades quando temos todas as famílias estruturadas e que assistimos e os problemas que temos com os nossos jovens, que já não é o do mero assistencialismo que assistimos à definição do que era o papel das Misericórdias, mas nos dias de hoje, quando as solicitações são para nós apoiarmos todas aquelas crianças e jovens que vêm destruturadas e com falta de educação, como podemos nós, Misericórdias, ter aqui um papel essencial, inclusivamente como influenciadores nestas políticas e com o Governo? A minha amiga ia-me fazer uma pergunta difícil, não é? Como é difícil, de facto, e quem tem os lares e os centros de acolhimento dos jovens, a dificuldade que temos todos a educar essas crianças. A maior parte desses jovens, quando chegam aos nossos centros, já são pré-delinquentes. Portanto, há aqui um trabalho muito, muito grande que temos todos fazer e, sobretudo, as Misericórdias que têm estes centros de acolhimento, de fazer com estes jovens. Eu julgo que, se calhar, estamos a pedir muito, porque não é fácil. O Estado, esse que deveria ter estes centros
de educação e já teve os centros de correção, que entretanto foram extintos, abdicaram um pouco dessa sua função e passaram-nos para a Misericórdias. Portanto, não é um papel fácil. Mas nós, as Misericórdias, os homens e as mulheres de boa vontade, que todos os dias estão e dão o seu melhor nas Misericórdias, têm esse papel. Eu julgo que todos nós conseguimos, e é essa a esperança, é esse o nosso sonho, é que de facto esses jovens venham sendo integrados na sociedade. Se calhar é utopia, mas também podemos viver um pouco de utopia. Devemos, sobretudo, fazer o melhor que sabemos, como se lidasse com essas crianças, como se fossem os nossos filhos, para os integrar na sociedade. Portanto, é um apelo, e eu sei que há muitos provedores que neste momento que têm estes centros, e estou a ver ali alguns, que estão a coçar assim a cabeça, como quem diz, pois tu não os tens, mas já tive, na Misericórdia do Eira já tivemos um centro, e nunca o nosso trabalho vai estar completo. Muito obrigada. Eu quero acreditar que o trabalho tem que começar, em primeiro lugar, nas famílias. Vamos ver se vai ser essa a intervenção. Sendo os jovens o futuro e o amanhã de todos nós e das sociedades, tocou num ponto essencial, que é o voluntariado e o voluntariado jovem. Tendo concretizado todos estes estudos e investigação sobre a Misericórdia de Macau, a pergunta que gostaria de lhe colocar é: o papel da Misericórdia aqui em Macau, e o foco do seu estudo ter estado aqui, portanto não quero alargar para outras realidades, mas principalmente percebermos que, ou como a Misericórdia poderá, no futuro, trabalhar com estes jovens e com a universidade, num projeto de voluntariado, a incentivá-los para as realidades do trabalho da Misericórdia, e incentivar o voluntariado se vê como uma oportunidade, e sendo a forma também da Misericórdia colocar-se aqui como um impulsionador para os desafios do futuro nesta área. O senhor provedor poderá responder melhor do que eu, claro. E, de qualquer modo, a Misericórdia tem jovens, enfim, pertencentes à instituição, apoia também jovens. O senhor provedor informou-me que no Centro de Reabilitação de Cegos também tem jovens. E quanto ao voluntariado, não sei, é bastante... Em relação aos jovens de Macau é bastante difícil, porque não há muito essa tradição. Há uns ou outros que o fazem pontualmente, mas não há muito essa tradição. Também Macau é diferente e a realidade em que vivemos é totalmente diferente, será muito... Não é a realidade de Portugal de maneira nenhuma, é uma realidade diferente. Mesmo em relação à juventude, os nossos jovens têm outros comportamentos, outros objetivos, mas pronto, mas é importante, claro. Claro que sim. Muito obrigada. Obrigada pela vossa atenção. Passamos ao painel seguinte. Muito obrigada. Muito obrigada, minhas senhoras. Queiram tomar o vosso lugar, por favor. Caros convidados, segue-se agora um pequeno intervalo de 15 minutos. Dando início ao quinto painel, o fenómeno do envelhecimento, uma abordagem europeia, e convidamos o moderador e os oradores a tomarem os seus lugares no palco. Sendo o moderador Dr. Leonel Alves, Presidente da Assembleia Geral da Santa Casa da Misericórdia de Macau, e como oradores vamos ter Roberto Trucchi, Presidente da Confederação das Misericórdias de Itália, e Dr. José Silva Peneda, Presidente da Assembleia Geral da União das Misericórdias Portuguesas. Ainda que estamos antes do meio-dia, bom dia
a todos. Uma saudação a todos os congressistas. Obrigado pela vossa vinda a esta pequena cidade, bastante longe das vossas casas, mas creio que a Santa Casa de Misericórdia de Macau, como a instituição anfitriã, está muito honrada com o vosso esforço, mais honrada ainda com a vossa amizade e dedicação para conhecer esta cidade, para conhecer a nossa instituição multissecular de Macau, para conhecer a realidade de Macau e também da China. A China é um grande país, como disse há dias o presidente Marcelo Rebelo de Sousa, mas Portugal é melhor. Mas quer seja grande, quer seja melhor, o problema do envelhecimento é um problema atual, é um problema que exige tratamento e é por isso que nos congratulamos de termos hoje como tema, neste painel, o tratamento da questão do envelhecimento da população a nível mundial, aqui mais coincidência a nível da Europa, mas queremos que os problemas devem ser transcendentes, devem ser transversais. A experiência europeia, obviamente, pode ser muito útil para os restantes continentes, para as restantes cidades. E também aproveito, como sou o Presidente da Assembleia Geral da Santa Casa de Misericórdia de Macau, a vossa presença com uma especial nota. A língua portuguesa é uma das línguas oficiais deste território, relativamente falada por muitas pessoas, mas sempre em grau diminuto face à língua dominante, que é a língua chinesa, e outra também dominante, que é a língua inglesa. E o facto de termos hoje aqui este congresso em língua portuguesa, creio que anos atrás houve um congresso de médicos portugueses, tudo isto são fatores muito importantes para nós que vivemos em Macau, de Macau ser uma cidade com características próprias, como os agentes políticos dizem a miúdo. Macau tem as suas próprias características e uma delas é efetivamente a existência desta nossa língua e também, através dessa língua, termos instituições portuguesas que se dedicam a assuntos de interesse mundial, e este congresso é efetivamente o ponto que marca, é o símbolo importante de que Macau é o ponto de convergência de culturas, de experiências, e o facto de ser em língua portuguesa é para nós um fator de orgulho e um fator também para continuarmos a trabalhar em Macau, tendo sempre em consideração que as nossas instituições de matriz portuguesa são importantes para Macau e que podemos também desempenhar a nossa função social. O painel designado para agora tem por tema o fenómeno do envelhecimento, uma abordagem europeia. Temos como oradores o Sr. Roberto Trucchi e o Dr. José Silva Peneda. São obviamente individualidades com larga experiência do tema que vamos hoje abordar, sendo o Dr. Roberto Presidente da Confederação das Misericórdias de Itália e o Dr. José Silva Peneda, Presidente da Assembleia Geral da União das Misericórdias Portuguesas. Portanto, temos a certeza de que os nossos oradores irão trazer um input muito importante para o aumento dos nossos conhecimentos e uma aquisição de maior massa crítica sobre esta problemática do fenómeno do envelhecimento, que é um fenómeno novo, fruto da própria evolução tecnológica e do melhoramento da qualidade de vida das populações de todo o mundo. Aqui na China o problema também se coloca com muita acuidade, daí o interesse desta temática para hoje. Não vou perder mais tempo. Obrigado a vocês todos, senhores congressistas. Vou dar a palavra ao Dr. Roberto Trucchi sobre este tema. Faça o favor. Carissimi
confratelli, io non conosco la lingua portoghese, per cui mi esprimerò in italiano. Essere qui oggi insieme a tutti voi è un grande onore, ma soprattutto un grande privilegio. È per me un piacere portare a tutti voi il saluto delle misericordie italiane e insieme alla delegazione italiana che è qui con me desidero esprimere il più sincero ringraziamento al Presidente della Misericordia di Macau, Antonio José de Freitas, per l'accoglienza, per il calore, grazie davvero. Al Presidente della Confederazione Internazionale delle Misericordie, Manuel de Lemos, a tutte le delegazioni delle Misericordie e delle Sante Case presenti. Questo congresso è una preziosa opportunità che ci consente di rinnovare e rilanciare i rapporti di amicizia e di collaborazione tra i nostri paesi e le nostre organizzazioni, ma soprattutto sottolineare ancora una volta come la carità non ha confini. Un breve cenno storico alle misericordie italiane per poi entrare nel merito dell'argomento. Voi tutti sapete che le confraternite di misericordie sono la più antica forma di volontariato sorta nel mondo e ancora oggi estremamente vitale, un movimento che non tardò a diffondersi ovunque, portando avanti i valori della solidarietà e contribuendo a creare forme diverse di movimenti e di associazioni. Hanno attraversato epoche e religioni differenti, mantenendo la loro mission, ma adattando sempre il modello organizzativo per rispondere con efficacia ai bisogni sociali emergenti. Furono fondate nel 1244 a Firenze, aggregando semplici cittadini di ogni ceto e età, impegnati ad onorare Dio con opere di misericordia verso il prossimo, il tutto nel più assoluto anonimato e in totale gratuità. La misericordia dunque nacque per far fronte ai bisogni delle persone più deboli e indifese di quel tempo e che erano lì nel territorio ed è costituita da persone di ogni ceto sociale. Dalla Misericordia di Firenze presero vita in seguito le confraternite della Misericordia, diffondendosi prima in Toscana, poi in Italia e nel mondo, tanto da essere considerata quella di Firenze madre di tutte le misericordie. Da quei lontani giorni, attraverso i secoli e fino ad oggi, i confraterni della misericordia accorrono là dove si manifestano bisogni ed esigenze emergenti, sorretti ed animati da quello spirito di carità che distingue le misericordie. Il continuo ed interrotto cammino attraverso i secoli ha mantenuto intatto questo generoso spirito cristiano che ha sempre alimentato l'amore verso il prossimo, in perfetta armonia con il dettame evangelico dell'anonimato. Non sappia la tua sinistra quello che fa la tua destra. Vediamo alcuni dei numeri. Al 1 gennaio del 2017 la popolazione dei 28 paesi dell'Unione Europea era stimata a 511,5 milioni di persone. I giovani da 0 a 14 anni costituivano il 15,6% della popolazione, mentre le persone considerate in età lavorativa, dai 15 a 64 anni, ne rappresentavano il 64,9%. La percentuale di anziani di età pari o superiore a 65 anni si attestava al 19,4%, con un aumento dello 0,2 rispetto all'anno precedente e di 2,4 punti percentuali rispetto a 10 anni prima. Nel 2017, tra gli Stati membri dell'Unione Europea, le percentuali più elevate di persone di età pari o superiore a 65 anni rispetto alla popolazione totale sono state registrate in Italia, il 22,3%, in Grecia il 21,5% e in Germania il 21,2%. L'Irlanda ha registrato invece la percentuale più bassa, 13,5%. Al 1 gennaio del 2017 l'età mediana della popolazione europea si attestava a 42,8 anni. Ciò significa che metà della popolazione europea aveva superato i 42 anni,8. L'attenzione al tema era stata posta dalla Commissione europea già nei primi anni 90 nel documento politico verso un'Europa per tutte le età e venivano individuate 4 sfide principali: il declino della popolazione in età lavorativa, la spesa pensionistica e la finanza pubblica,
la crescente necessità di cura e la diversità tra risorse e rischi degli anziani. Vado verso la fine. Siamo quindi un problema molto, molto grande e un problema di cambiamento demografico importante che ci impone una visione diversa della vecchiaia, da affrontare con uno spirito positivo, in quanto frutto di una società che si evolve, che migliora la qualità e le aspettative di vita della propria comunità, che si ritrova una risorsa costituita dagli anziani, che è piena di conoscenze e di capacità che possono essere messe a disposizione delle attività sociali, costruendo così una diversa idea di vecchiaia, fatta di legami sociali che si rafforzano attraverso attività di relazione e di inclusione. Dentro questo cambiamento inedito, i vecchi modelli sociali che vedevano le persone anziane tagliate fuori da una vita attiva non hanno più motivo di esistere ed è necessario cambiare paradigma perché la demografia produce mutazioni importanti che hanno incidenze che coinvolgono l'intera comunità. L'Unione Europea sta lavorando in questa direzione attraverso strumenti volti a sostenere una politica attiva per l'invecchiamento, ovvero la legislazione europea, i finanziamenti europei attraverso i fondi strutturali e di coesione, la ricerca europea e le iniziative nel campo dell'innovazione, le diverse strategie, programmi, processi e iniziative europee volti a facilitare l'apprendimento reciproco tra gli Stati membri e le regioni. L'invecchiamento attivo rappresenta lo strumento attraverso il quale l'Europa potrà affrontare il continuo e inarrestabile cambiamento demografico. Da questa sfida dipenderà il suo futuro, benessere e la coesione sociale. Le nostre realtà associative, anche se con fatica, possono dare il loro prezioso contributo e l'essere qui oggi è una concreta testimonianza e un segnale che conferma quanto le misericordie rappresentino una realtà radicata, sentita e guidata da persone che davvero sanno e hanno saputo mettere il cuore nella pratica delle opere di misericordia, che rappresentano il riferimento cardine per aiutare il prossimo bisognoso. Rinnovo un sentito ringraziamento alla Misericordia di Macao per l'accoglienza e a tutti i presenti. Grazie davvero per tutto ciò che fate, per aver raccolto quel seme che San Pietro Martire nel 1244 ha seminato e che sta portando nel mondo tanti, tanti frutti. L'augurio che faccio a voi in questa ricorrenza, che faccio a tutti noi, è di essere contagiosi, di diffondere quest'amore che donate ogni giorno a molte altre persone. Grazie e che Dio ve ne renda merito. Muito obrigado. Muito interessante intervenção do Dr. Roberto Trucchi. Seguidamente, vamos pedir ao Dr. José Silva Peneda para fazer a sua intervenção, que certamente também será extremamente interessante. Muito obrigado. Senhor Provedor da Santa Casa de Misericórdia de Macau, Senhor Presidente da Confederação Internacional das Misericórdias, Senhor Presidente da Assembleia Geral da Santa Casa de Misericórdia de Macau, caro colega do painel, senhoras provedoras e senhores provedores, minhas senhoras e meus senhores. Abordar o tema envelhecimento ativo na Europa é encarar o que se pode perspectivar um caminho que alguém já designou de suicídio demográfico. E a palavra suicídio parece adequada porque na grande maioria dos Estados-membros que compõem a Europa fabricam-se mais caixões do que berços. A Europa apresenta nos nossos dias a maior perda de população num continente na história moderna. A Alemanha tem hoje a menor taxa de natalidade do mundo. Até 2050, a população africana mais do que duplicará. Na América Latina esse aumento será de 25% e na Índia de 25%. Em 1950, a população da Europa era tripla da África subsaariana, mas em 2100, os africanos dessa região serão 5 vezes mais os europeus. Substanciar uma pressão enorme nas finanças públicas, nos sistemas de segurança social e nos mercados de trabalho dos diferentes países que compõem a União Europeia. A forma de organização das sociedades será diferente e afetará mesmo a concepção de políticas públicas. Só para dar alguns exemplos, a cultura, o lazer, o ordenamento de território,
a segurança e a própria política de imigração. Os impressionantes ritmos de crescimento económico nas nações em desenvolvimento, como é o caso aqui de Macau, vão induzir no conjunto desses países uma acrescida prosperidade, modernização, maior qualidade de vida e maior poder de compra. O resultado vai ser uma fortíssima aceleração da pressão sobre recursos do planeta, desde a pressão sobre as áreas aráveis, da exploração dos oceanos, até ao consumo de energia, água e recursos minerais. A geografia do consumo de recursos mudará ao longo das próximas décadas, deslocando-se gradualmente da Europa, da América do Norte e do Japão para as nações em desenvolvimento. Será um novo mundo, com uma nova correlação de poderes, com novos atores que possuem diferentes visões dos valores e até do indivíduo. Será um mundo mais complexo, em que a Europa será cada vez mais minoritária em população, em poder de produção, em força de consumo, em capacidade financeira e também em influência política. Há pensadores que até afirmam que o mundo não vai crescer mais à imagem do Ocidente. O que é certo é que o mundo está a crescer, quantitativa e qualitativamente, em larga medida, fora da Europa e dos seus parâmetros. E este fenómeno é que é completamente novo. É novo porque a Europa, ao longo de muitos séculos, esteve sempre na vanguarda de todos os continentes. Foi na Europa que nasceram todos os grandes movimentos culturais ou expressões artísticas, como o Barroco ou o Romantismo, ou económicas, como a Revolução Industrial ou a moeda única, ou ideológicas, como a democracia cristã ou a social-democracia. Muitos destes movimentos repercutiram-se transversalmente em todas as sociedades, em todas as direções, não só europeias, mas também a nível planetário. Pela primeira vez na história, o continente europeu corre o risco de não ser o grande impulsionador das mudanças que vão acontecendo no mundo. Muitas das mudanças que tiveram lugar à escala planetária no final do século passado e nos inícios deste século já não tiveram os seus epicentros na Europa. E isso faz toda a diferença. Enquanto a maior parte do mundo cresce com uma pujança fulgurante, a Europa começa a apresentar sinais de declínio em que a evolução demográfica é a face mais visível e a que causa maior preocupação. Só uma miopia política não enxerga esta realidade, que afinal constitui uma das maiores ameaças para o futuro europeu. A questão é, por isso, de saber como se podem minimizar estas ameaças. Desde logo, nos domínios da ciência, da inovação tecnológica e da economia digital, nos quais o continente europeu tem trunfos apreciáveis, mas que no seu conjunto não resolvem só por si a questão demográfica. Daí que a Europa, para evitar o suicídio demográfico, tem de apostar muito, de um modo decidido, em políticas que promovam a natalidade. A Europa precisa de uma política que permita às pessoas terem o número de filhos que desejam sem baixar o nível de vida. Mas não chega. É irrealista pensar que as pessoas vão voltar a ter 4, 5, 6 filhos. Por isso a Europa também precisa de uma política de migrações. E essa política é urgente, porque só num ano a população imigrante cresceu 2 milhões de habitantes, enquanto a população autóctone da Europa foi encolhendo. A muito fraca taxa de natalidade da Europa, combinada com o aumento da imigração, vai ter consequências também ao nível da transformação da cultura europeia. Por isso a Europa precisa ainda de integrar melhor os estrangeiros que já estão na Europa e perceber o papel da escola na integração. É na escola que se faz a mistura que cria a tolerância. E aqui há um papel de futuro para as misericórdias também. É verdade que muita coisa está a mudar no mundo. E a forma de aplicar no terreno os valores do modelo social europeu não poderia deixar de ser afetada por todas estas mudanças. Mas não se pode confundir a necessidade de reformular o modelo de paz, liberdade e prosperidade que a Europa assumiu como seu, adaptando às novas circunstâncias e aos novos tempos com o seu desmantelamento. Abandonar qualquer dos valores que estão na gênese do mais belo e sofisticado processo de integração europeia, integração económica e política que foi desenvolvida à escala planetária, corresponderia ao fim da União Europeia e seguir-se seguramente a conflitualidade, o fim da era da paz e tranquilidade vivida há várias décadas. Ora, eu nesta intervenção tentei mostrar que o fenómeno de envelhecimento da população da Europa tem causas muito complexas
e que estão muito para além daquilo que é a conjuntura económica ou conjuntura política. E qualquer tentativa para minimizar os riscos que estão associados ao percurso que vem sendo traçado obriga a colocar a questão como uma grande prioridade, não só das políticas nacionais, mas fundamentalmente como um dos eixos estratégicos da política europeia, que não é compatível com uma visão de curto prazo. Contrariar a tendência de envelhecimento na Europa obriga a subir ao monte mais alto para enxergar a pista das soluções. E termino citando o padre Vítor Melícias ontem, que falou da natureza das Santas Casas. E a natureza das Santas Casas baseia-se em valores que ele também expressou, tem a ver com a liberdade, com a responsabilidade, com a solidariedade, com o bem comum e com a adaptabilidade. As Santas Casas têm dado mostras de adaptabilidade durante os séculos que têm desenvolvido a sua atividade e eu estou convencido que essa adaptabilidade vai continuar a existir, que vai saber adaptar estas novas realidades a este novo mundo e isso é sinal de grande otimismo para nós, que apesar de todas estas dificuldades que eu aqui pensei, as Santas Casas vão ter um papel determinante no sentido de as ultrapassar. Muito obrigado pela vossa atenção. Muito obrigado, Dr. José Silva Peneda, pela sua brilhante e elucidativa intervenção. Creio que com as duas intervenções hoje havidas, todos nós ficámos com uma ideia muito mais esclarecida sobre a realidade mundial e a realidade europeia sobre esta temática do envelhecimento da população e os problemas que daí podem decorrer. Nós que vivemos no Oriente, é sempre bom termos acesso a ideias, a dados estatísticos, aquilo que passa num mundo que às vezes é distante, outras vezes não é. Hoje, enfim, já podemos nos deslocar com outra facilidade, mas a Europa é sempre a Europa, a Ásia é sempre a Ásia, e para nós asiáticos, a Europa é sempre um ponto importante de referência. Está no código genético da Europa o caminho, o direcionamento de resolução dos problemas contemporâneos. Desde o século XVI, com os descobrimentos para cá, a Europa sempre exerceu um papel muito importante e nós, os asiáticos, apreciamos imenso. Quando me desloco, por exemplo, a Malaca, a Singapura, a Índia, a várias partes desta região, quando se fala na Europa e quando se fala na Itália e quando se fala em Portugal, às vezes tenho um amigo português que diz assim, nós somos portugueses, somos mais conhecidos aqui na Ásia do que na Europa. Isto foi dito na década de 80. De qualquer maneira, achamos muito importante a vossa experiência na Europa. Como moderador, pronto, tenho a obrigação de fazer algumas perguntas, apesar das intervenções de per si são já devidamente esclarecedoras e bem detalhadas. Eu gostaria, trazendo à colação a questão que a doutora Leonor Seabra, há instantes, noutro painel, colocou, que é a questão do voluntariado. O voluntariado em Macau não tem os mesmos índices de adesão, sobretudo das camadas mais jovens. Bom, esta é uma questão cultural que devemos, aqui em Macau, tentar explorar e compreender. Mas também me parece que a população chinesa e a nós, população macaense e portuguesa, vamos também aderindo cada vez maior à causa social. Lembro que nós tivemos um tufão muito grande, há 2 anos, que causou muitos estragos e muitas calamidades aqui em Macau. Todos, população, jovem, não jovem, todos deram as mãos, participaram nos trabalhos de reconstrução e de limpeza. Portanto, Macau também, a população de Macau também está nesta onda de intervirem socialmente e para o bem comum. O Sr. Dr. Roberto Truque falou na importância do voluntariado, para o desempenho das funções das diversas Santas Casas na Itália. Eu gostaria de saber
o voluntariado, por um lado, a causa desta grande adesão, a causa deste voluntariado, deste sentimento de dar sem estar à espera da retribuição, e se para a vossa complexa organização, vimos há bocado pelos números estatísticos, são muitas as pessoas envolvidas nos vossos trabalhos. Gostaria de saber a causa deste voluntariado, o grau de adesão das pessoas, quer jovens, quer pessoas menos jovens, e se este voluntariado é suficiente para acorrer a todas as tarefas que as casas de misericórdia da Itália têm pela frente para resolver. Muito obrigado. Sì, grazie per la domanda. Il volontariato nasce per contagio. Da noi le misericordie sono nate appunto tanti secoli fa, sotto la spinta del davvero dare all'altro senza ricevere nulla in cambio. È un aspetto assolutamente cristiano della visione della vita. Nella pratica reale poi nasce davvero per, appunto come dicevo prima, per contagio. Tante misericordie in Italia, tanti volontari si avvicinano al mondo del volontariato dopo essere stati spettatori, come dicevi prima, di eventi anche catastrofici che li hanno coinvolti. Allora, il vedere altri che si mettono a disposizione per risolvere un tuo problema ti apre il cuore in qualche modo, ti dice anch'io posso fare lo stesso. E quindi molte realtà di volontariato in Italia sono nate, soprattutto le misericordie in Toscana. Quando le misericordie toscane sono andate in varie regioni italiane per cercare di dare una mano in casi di terremoti, di calamità, le realtà locali si sono impegnate per costituire le misericordie e per quindi entrare in qualche modo nel mondo del volontariato. È una sorta, spesso e volentieri anche proprio di chiamata, un amico che fa volontariato che ti invita e quindi uno inizia piano piano questo cammino e, come dico qualche volta io, diventa un qualcosa di come una droga, quando ne inizi non ne esci più, insomma, no? Diventa un qualcosa veramente di forte. Se il volontariato che è attualmente in Italia è sufficiente a dare una risposta a tutti i bisogni? No, assolutamente no. I bisogni sono tantissimi, sono sempre di più. Una volta in Italia le misericordie facevano esclusivamente o soprattutto trasporto sanitario di emergenza e sociale. Oggi questo tipo di servizio è esploso e è molto forte, ma i bisogni della popolazione sono sempre maggiori sotto tanti punti di vista e quindi c'è sempre più bisogno di persone che si mettono a disposizione per cercare di riuscire a dare una risposta a questi bisogni. Bom, eu estive na Itália há pouco tempo, de maneira que já percebi mais de metade, mas convém fazer uma pequena tradução. Talvez em poucas palavras a dizer, o Dr. Trucchi disse que, de facto, o voluntarismo é algo contagioso. Portanto, quem começa antes, os outros vão por atração. E apesar do trabalho ter desenvolvido e houve essa expansão em Toscana, houve talvez divulgando em várias áreas, apesar de ter uma estrutura muito bem madura e avançada, mas sempre nunca é o suficiente, mediante as solicitações. Tem feito bastante, mas nunca consegue completar todas as solicitações. Mas há sempre este motor já da própria, eu penso que já da própria tradição e da nação,
deste voluntarismo que vem próprio dentro deles. E esse trabalho que tem feito sobre o transporte sanitário que ele falou, tem havido bastante solicitações mediante as necessidades atuais. Eu penso que o doutor Leonel poderia completar da experiência que fez e que conhece da Itália, certo? A Itália vê futebol. De qualquer maneira, acho que muito obrigado pela sua explicação. Dr. José Silva Peneda, gostei muito da sua análise sobre um tema que também me apaixona um bocado, que é a forte onda migratória registada nos últimos tempos na Europa, e todos os problemas que daí resultaram. Enfim, não vale a pena repisar, já sabemos que há grandes transformações, grandes impactos registados em todas as sociedades europeias. E enquanto estava a falar sobre este tema, eu lembro-me que, de uma comparação que eu fazia com os amigos, normalmente as pessoas, pelo menos umas décadas atrás, quando as pessoas migravam para os Estados Unidos, passados uns tempos diziam que era American, sentiam-se americanos, ou a cultura americana absorvia-os com muita facilidade. Eu pessoalmente tenho alguns primos de Portugal, emigraram para Boston, passados uns tempos já cantavam um hino americano com uma vontade muito grande. A Europa não pode ter a mesma facilidade de integrar estes novos imigrantes que vêm do Médio Oriente, até do Paquistão, da Ásia, da África. De facto, é um problema diferente. Mas também creio que a Europa, com a sua sabedoria centenária, para não dizer milenária, saberá certamente debelar estas questões. Daí que há uma nota de esperança, em que esses problemas sejam resolvidos e a forma de os resolver seja também um aporte para Macau, para esta parte do mundo, que não se coloca nos mesmos termos, porque os estrangeiros, quando vão à China, o estrangeiro é um ativo a crescer, é um aporte, mas como são tantos milhões, a influência destes estrangeiros não põe em causa, não põe em crise minimamente a cultura e o método dos chineses de encarar o mundo. Foi um tema muito interessante. Agora, no âmbito disto, a ação das misericórdias. O que é que as misericórdias podem fazer, europeias, podem fazer para debelar este problema social? Este problema social, que são já muitos milhões e parece que a tendência não é de baixar, o número é crescente e não queremos, obviamente, enfim, um bocado jocosamente, um dia termos a chamada invasão amarela. Também há muitos chineses hoje em dia na Europa. Aliás, quando vou a Portugal, vejo muitos amigos chineses já bem instalados. Parece que o mundo não acaba, o mundo vai evoluindo. Daqui a uns séculos, a composição demográfica dos continentes será também uma incógnita. Mas, de qualquer maneira, isto é a muito longo prazo. A curto prazo, o que é que as misericórdias, o que é que nós temos em mente uma ação de bem-fazer, o que é que podemos fazer para debelar este problema que atualmente existe na Europa? E, por outro, quando falou nas novas tecnologias para resolver os problemas dos idosos, obviamente que se refere à experiência portuguesa e à experiência europeia, creio que a vossa experiência, se for um dia trazida para cá, para esta zona do globo, seria extremamente enriquecedor para todos nós e eu gostaria de ouvir a sua opinião sobre essa possibilidade de interação, de intercâmbio. Muito obrigado, senhor. Para o dia todo aqui, procurar analisar a primeira questão. Este problema de fluxos migratórios é dos problemas mais complicados, especialmente o que se avizinha para a Europa, porque se há povos, vou dar o exemplo dos portugueses, onde é um povo que tem uma facilidade enorme de adaptação, onde quer que esteja. Daí a sua referência à migração para os Estados Unidos, mas aconteceu na década de 60. E estou a falar até de imigrantes pouco qualificados,
que chegaram a Paris e rapidamente se integraram e na geração seguinte já não se distingue se são portugueses ou se são franceses, misturam-se facilmente com a sociedade, quanto que outros povos de outras origens não fazem isso. Têm muita dificuldade de integração e normalmente vivem em guetos, o que torna complicado para as autoridades locais gerir esse tipo de situação. Ora, o que se perspectiva em termos europeus é que temos um problema onde as misericórdias podem desempenhar um papel importante, que é a Europa, por um lado, vai ter necessidade de mão de obra, que não tem, vai ter que importar essa mão de obra e a origem dessa mão de obra provavelmente vai coincidir com regiões do globo onde as culturas são diferentes. Falei em termos de religião até, isso aí, e portanto há aqui um problema de integração. Muito obrigado. Bem, gostaria de fazer mais algumas perguntas, mas o aperto no estômago também já se está a sentir. Eu peço aos presentes uma salva de palmas calorosa para os nossos oradores que fizeram brilhantes intervenções. Muito obrigado pela vossa atenção e esperamos que o próximo painel seja tão interessante quanto este. Muito obrigado e bom almoço a todos. Muito obrigado. Muito obrigada pelas vossas intervenções. A sessão da manhã do Congresso termina aqui. Obrigada pela vossa presença. O almoço será servido no salão aqui do lado. A sessão da tarde terá início às 14h30. Até já. Caros convidados, senhoras e senhores, bem-vindos ao 12º Congresso Internacional das Misericórdias. Retomamos agora os trabalhos, apresentando o 6º painel, Cuidar dos Idosos, Novas Patologias, Novas Abordagens, Novas Tecnologias, Novas Respostas. Convidando para tal a moderadora Elisa Meira, médica lar de idosos da Santa Casa de Misericórdia de Macau, e os oradores Dr. Humberto Carneiro, provedor da Santa Casa da Misericórdia de Póvoa de Lanhoso, e Dra. Helena Barrios, diretora clínica adjunta do Hospital do Mar. Passamos agora a palavra à Dra. Elisa Meira. Ora, muito boa tarde a todos. O meu nome é Elisa Meira, sou internista, faço parte da equipa clínica do Lar de Idosos Santa Casa aqui em Macau. Vamos dar início ao nosso 6º painel, como foi dito, Cuidar dos Idosos, Novas Patologias, Novas Abordagens, Novas Tecnologias e Novas Respostas. E é com muito prazer que vos apresento aqui o Sr. Provedor da Santa Casa de Misericórdia de Póvoa de Lanhosa, de Braga, o Sr. Provedor Humberto Carneiro, e assim também como a diretora clínica adjunta do Hospital do Mar, Dra. Helena Barrios. Sem mais demora, vou assim passar a palavra assim, ao Sr. Provedor Humberto Carneiro para dar início a esta sessão. Muito boa tarde. Queria começar por cumprimentar o Sr. Provedor da Santa Casa Misericórdia de Macau, o Sr. António José de Freitas, e, na sua pessoa, cumprimentar todos os membros dos órgãos sociais desta Santa Casa. Queria também cumprimentar o Presidente da Confederação Internacional das Misericórdias, Dr. Manuel Lemos, e na sua pessoa também cumprimentar todos os membros das Misericórdias aqui presentes, portanto, a representarem os respectivos países. Queria, naturalmente, também cumprimentar a nossa moderadora e a minha colega de painel e começar, naturalmente, com a apresentação. O que me é pedido é para falar em relação aos idosos e numa perspectiva de uma abordagem diferente, numa abordagem onde se inclui as tecnologias. O próprio tema refere as novas patologias, as novas abordagens a essas patologias, técnicas que são obviamente integradas nas abordagens e que têm a ver com as respostas. Eu iria enquadrar em 3 níveis, basicamente. Um que tem a ver com o enquadramento demográfico e depois a parte tecnológica, nomeadamente uma plataforma de gestão de tarefas e atividades, como é que funciona,
e depois, nesta plataforma também, numa perspectiva atual e do futuro. No enquadramento demográfico, aqui já foi várias vezes referido, até porque o tema é os idosos, eu tento aqui comparar a realidade portuguesa com a realidade macaense. E Portugal tem uma população de cerca de 10 milhões de habitantes para uma população de 667 mil habitantes de Macau e, comparativamente, os indicadores demográficos, a nossa esperança de média de vida em Portugal são 80,78 anos e em Macau 83,85, portanto tem uma esperança média de vida mais elevada já, enquanto que os idosos com mais de 65 anos em Portugal são 21,3% da população, em Macau é apenas 11,1% da população. O índice de envelhecimento são 153% em Portugal e 84,1% em Macau. O que é que isto quer dizer? Que para cada 100 pessoas com menos de 15 anos, há 153 pessoas com mais de 65 anos. Em Portugal, portanto, tem este índice. Em Macau, para 100 com menos de 15 anos, há apenas 84 com mais de 65. Depois, outro indicador muito importante também é o indicador da dependência nos idosos. Em Portugal, essa dependência é de 32,9. O que quer dizer é que entre a população com a idade compreendida entre os 15 e os 65 anos, isto é, em idade ativa, nós temos, com mais de 65 anos, 32,9 pessoas. E, nesta perspectiva também, se verifica que em Macau, para o índice de dependência dos idosos é realmente menor. Isto são dados que retirei em Portugal da Prodata e em Macau da Direção-Geral de Serviços de Estatística e de Censos. A esperança média de vida, neste momento, vemos pela curva, ao longo dos anos, desde 1960 até 2015, a esperança média de vida é sempre superior em Macau relativamente a Portugal. O que se estima também é que em 2030 a esperança média de vida andará por volta dos 90 anos. E, portanto, já é um assunto que aqui já foi referido neste Congresso. Temos vindo a debater este problema, o problema dos idosos, o problema do envelhecimento, e, portanto, é transversal. Falou-se aqui, de facto, já nas novas tecnologias, na aplicação de smartphones, na aplicação, falou-se ainda ontem nessa matéria, falou-se hoje também na problemática, e a minha intervenção será fundamentalmente a forma como é que nós, entre muitas outras naturalmente, podemos responder a estas problemáticas. E estas problemáticas são hoje resultantes de um aumento da esperança média de vida. Esta é a parte boa, nós vivemos hoje mais tempo. Temos um problema, é que tentamos naturalmente viver mais tempo, mas com saúde, e isto leva-nos a novas realidades. As novas realidades que têm a ver com a existência de novas patologias, nomeadamente as doenças crónicas, a parte das demências e das dependências. E, por outro lado, isto leva a um problema social, que é também de análise que merece a nossa reflexão, que tem a ver com o isolamento dos nossos idosos. E, portanto, só em Portugal, em cerca de 10 milhões de habitantes, mais de 400 mil idosos vivem sozinhos. Portanto, temos aqui um problema de monitorização, de acompanhamento dos nossos próprios idosos. E se estas novas realidades levam naturalmente a uma necessidade de monitorizar e acompanhá-los. E aqui entram as novas tecnologias. E na configuração ajusta-se, portanto, a instituição, eu tenho que ser rápido, como estão a dar indicações, tenho que ser rápido, ajusta-se a GTA à instituição, faz um plano de intervenção pelo utente, cria-se os planos de serviços, planifica-se as tarefas e também as equipas que estão associadas e identifica-se os KPIs para a monitorização das atividades programadas.
Portanto, acabámos de ver um filme que demonstra claramente as três opções que eu aqui quis trazer, portanto, apoio domiciliário, ERP e também nos cuidados continuados. Aqui nos resultados permite-nos fazer os relatórios de tarefas executadas em tempo real, a monitorização e dos desvios da execução, a monitorização dos tempos de execução, seja por tarefas, por utente, por profissional, a monitorização dos indicadores, dos sinais vitais, das bolsas de pressão, dos consumos, no caso dos estoques, as saídas para o exterior de um utente que sai, sabe-se quando é que ele terá que vir regressar, e portanto nós temos ganhos de qualidade, ganhos na gestão dos recursos e ganhos de tempo. E portanto, isto ao fim e ao cabo é eficiência. Sim, é uma fase muito mais exigente, é o combate ao isolamento social que eu referi no início, que é um problema em Portugal já e é seguramente também um problema do futuro com o aumento da esperança média de vida e, portanto, complementaridade. Tem a ver com a ligação a conteúdos televisivos. E aqui, uma das hipóteses, por exemplo, é o bingo social jogado a partir de casa. E trago aqui um exemplo exatamente porque é também um tema caro a Macau e, portanto, pode eventualmente, no futuro não muito longínquo, tudo isto ser tratado e, portanto, fazer com que os nossos idosos possam interagir através de um bingo social. E, portanto, eu diria que com a introdução das novas tecnologias pretendemos dar mais vida aos anos e não apenas mais anos à vida. É isto que tinha que apresentar. Muito obrigado. Boa tarde. Boa tarde, o meu nome é Helena Barrios. Eu queria desde já agradecer, na pessoa do Dr. Manuel Lemos, o honroso convite que me foi feito para estar aqui convosco hoje. Agradecer à Santa Casa da Misericórdia de Macau, na pessoa do seu provedor, a extraordinária recepção que nos fizeram e a forma calorosa como nos têm acolhido. Hoje refletir aqui um bocadinho convosco sobre cuidar dos idosos e a aplicação das tecnologias no cuidado aos idosos. E o que é que serão ou não estas coisas das novas doenças ou das novas patologias? Antes de mais, cuidar dos idosos. Mas quem é que são os nossos idosos? Os nossos idosos são todos diferentes, como nós somos todos diferentes uns dos outros. Começar com o exemplo... peço desculpa. Ia começar com o exemplo de um idoso, cujo nome eu não vou pronunciar, um senhor indiano que começou a correr longa distância, sempre correu, mas resolveu começar as maratonas aos 81 anos. E aos 93 assinou pela Adidas um contrato publicitário na campanha Impossible is Nothing. E aos 104 continua a correr. Temos, no entanto, no outro extremo, os idosos de elevadíssima fragilidade, de dependência total e dos quais temos que cuidar totalmente. Esses idosos, quer uns, quer outros, quer todos os que estão no meio, são cada vez mais. E a pirâmide etária, e esta é a pirâmide mundial, e não a pirâmide de algum país ou outro, a pirâmide deixou de ser uma pirâmide e é cada vez mais um cilindro etário. E esta é a nossa realidade. É uma realidade que não é igual em todos os continentes. Estamos na Ásia, na Europa já estamos um pouco mais à frente e já começamos a estar no cogumelo etário. Na Ásia, muito proximamente vão atingir também esta fase de envelhecimento acelerado. A África está um pouquinho mais longe, mas a verdade, e este é o crescimento mundial, a população vai continuar a crescer, os idosos vão continuar a aumentar e vão aumentar ainda mais nos países que agora têm mais pessoas. Portanto, a Ásia é de facto um continente onde isto vai ser particularmente importante. Cá temos o nosso corredor, não sei o que aconteceu, e cá temos o nosso idoso muito frágil. Precisamos de cuidar deles. E o que é cuidar? Cuidar é dar ao outro algo que lhe falta. Todos nós cuidamos uns dos outros no dia-a-dia. No entanto, os idosos, pessoas
com alguma dependência precisam de alguém que lhes supra essa dependência. E o que temos nós, que estamos a cuidar, ou quando nos pomos no papel de quem cuida, é perceber qual é a dependência, qual é a necessidade e ir ao encontro dessa necessidade. Percursos de perda de função ao longo da vida são muitos. Podemos perder função de muitas formas. Podemos perder função ou podemos nunca a ter tido. Podemos perder função aos 30 anos porque tivemos uma doença grave. Podemos perder função aos 80 anos. O senhor indiano, aos 104, ainda tinha muita função remanescente. Agora, uma coisa é certa. Todos nós, exceto se morrermos de doença súbita ou de acidente, vamos passar por uma fase em que vamos precisar de cuidados. E é isto com que nós nos deparamos no dia-a-dia. Tempos que estamos bem, tempos que precisamos de cuidados e depois a morte, que pode ser mais ou menos precoce. Ao longo da vida, é verdade que há diferenças. As pessoas envelhecem. As rugas não existem só por fora, existem por dentro também, existem nas nossas articulações, existem no nosso coração, existem no nosso cérebro. Portanto, nós envelhecemos. Não é suposto não envelhecer. E à medida que vamos envelhecendo, novos fenómenos vão surgindo sucessivamente. E se vivermos o tempo suficiente, o que é algo de novo nestas últimas décadas, chegamos àquela fase de grande fragilidade e de muita dependência. E lá chegaremos, vivermos nós o tempo suficiente para isso. No entanto, atualmente, a tendência e a grande investigação, nomeadamente das grandes farmacêuticas, está muito focada neste processo de envelhecimento. Porque já não é o louco de há 20 anos que dizia que as pessoas não iam morrer ou que iam viver até aos 200 anos. As farmacêuticas oficiais investigam fármacos que possam permitir relentar o envelhecimento. Porque isto depois traz muitos outros ganhos a nível de cura de doenças, como o cancro ou outras. Portanto, há um investimento sério e há resultados sérios nesta questão do retardar o envelhecimento. Portanto, é certo que sim, o envelhecimento ativo através do nosso esforço individual, do nosso esforço coletivo, mas há muitas coisas paralelas a decorrer sobre como atrasar os processos de envelhecimento e, portanto, esperamos que também venham a dar resultados e de certeza que vão dar resultados, no sentido de também atrasar o surgimento da incapacidade e da necessidade de cuidados. Portanto, a inteligência artificial, de facto, não é inteligente. De facto, o que faz é identificar o que nós fazemos já e perpetuar isso. Portanto, temos que ter cuidado com a inteligência artificial, porque não nos vai levar um patamar acima. Vai só perpetuar o que nós temos e o que nós queremos é crescer. Utilizações da tecnologia? Muitas, todas, a nossa vida inteira. A gestão como foi aqui apresentado e muito bem pelo Sr. Professor Humberto, plataformas de gestão de tarefas, de gestão de atividade regular, registro de atividade clínica, sistemas de apoio à decisão, todo o tipo de software que possamos, aplicações informáticas, todo o tipo de software que possamos pensar. Comunicação, coisas a pôr-nos em contacto uns com os outros e dos simples campainhas que as pessoas premiam quando estavam aflitas em casa, passámos para tecnologias com imensa potencialidade que nós próprios podemos comprar uma Alexa da Amazon, mas os nossos idosos também podem ter as suas próprias tecnologias de comunicação adaptadas, com capacidade para registro de sinais vitais, como dizia o Sr. Professor, com capacidade para transmissão destas informações, com capacidade para obter resposta, colocar em comunicação umas pessoas com as outras. E isto está disponível hoje em dia, não é algo que vai acontecer no futuro. Sobre utilizar tecnologias deste tipo para diagnosticar defeito cognitivo. Se eu não tomo os meus medicamentos a horas, se eu não faço a minha vida como era suposto fazer, se eu me perco na rua, então sou sinalizada porque se calhar tenho algum problema. As tecnologias que usamos nos déficits sensoriais,
quer nos déficits de comunicação, com sistemas aumentativos, quer nos déficits auditivos, muita tecnologia do dia-a-dia. A tecnologia na abordagem cognitiva e comportamental também já existe, já é usada, quer através de programas de estimulação, robôs específicos de estimulação, salas de Snoozland, que toda a gente provavelmente aqui tem uma em casa. São tecnologias que já existem e que são e bem usadas. Em relação aos robôs, dizer só que têm grande potencial para ser usados, podem ter muitas finalidades, quer o apoio na incapacidade física, quer o apoio quando as pessoas têm dificuldade em organizar o seu dia-a-dia, mas o nosso problema com os robôs não é propriamente um problema com os robôs, é que nós já temos pessoas para fazer este trabalho. E o que é que nós vamos obter mais com a máquina que não obtemos com a pessoa? Eu não vou dizer o que é melhor ou o que é pior. Há coisas boas para um lado e há coisas boas para o outro. No entanto, perceber que a desculpa de não existem pessoas não pode ser uma questão para ir buscar robôs. As pessoas existem, é preciso ir buscá-las, é preciso cativá-las para este trabalho, fazê-las sentirem-se valorizadas, porque é um trabalho de elevada diferenciação e assim deve ser remunerado. Porque se nós estamos a pedir especialização, nós temos que pagar a especialização. Se nós identificamos necessidades complexas, temos que pagar a complexidade. Primeiro, vou agradecer as duas apresentações que foram excelentes, muito sintetizadas, didáticas e elucidativas do que ocorre no dia-a-dia de hoje do cuidar num idoso. Vou primeiro começar a perguntar se na audiência têm alguma questão a colocar aos nossos convidados. Estão todos muito envergonhados, se calhar. Então, parte de mim, gostava de dizer que a apresentação foi excelente. Fiquei fã da aplicação, da plataforma. Acho que, de certa forma, a maneira como funciona parece um bocado nos meus tempos em que estava a trabalhar na VMER. Quase que há um primeiro observador, aciona com a imagem, se é necessário mais cuidados a seguir, uma intervenção secundária para ir avaliar o doente. E depois, posteriormente, a informação é seguida ao centro de saúde, que acho que é bastante inovadora. O que, para mim, acho que facilita muito os meios humanos, e tempo, que acho bastante útil para os nossos utentes do dia-a-dia. Colocou uma questão apenas na ótica médica, não é? Pronto, tem a ver também com a sua formação, naturalmente. De facto, dos exemplos que se deram foi no caso concreto das luzes de expressão, em que são detectadas e pode-se o próprio smartphone tira a fotografia, envia, porque está tudo parametrizado em back-office, envia para a direção técnica da resposta, neste caso, da enfermeira diretora, e, naturalmente, podem ter duas situações. É monitorizar a evolução da própria evolução de pressão, portanto, num determinado momento ela tem uma evolução, e depois, se há o tratamento, quantos dias é que, eventualmente, ela é curada. E, portanto, na plataforma pode-se, eventualmente, ter essa situação. A outra foi detectada no apoio domiciliário. Em Portugal, o apoio domiciliário é no âmbito apenas social, não é no âmbito de parte médica e, portanto, os idosos, as pessoas que estão em ambiente de domicílio, reportam aos cuidados de saúde primários, portanto, aos centros de saúde em Portugal. Se os nossos colaboradores detectam qualquer, portanto, situação que é necessário, portanto, ter mais cuidados, tiram a fotografia, mandam para a direção técnica da resposta social. E aí ganha-se tempo, porque a diretora técnica pode, eventualmente, na nossa Misericórdia, articular com a diretora de enfermagem e mesmo com o médico, o diretor clínico, e podem, eventualmente, serem eles a intervir ou então reportar aos cuidados primários. E então, mais tarde, é que os cuidados primários dão a resposta. Portanto, há várias soluções. Esta plataforma é muito elástica, é de facto uma plataforma que permite
ter este tipo de verificações, nomeadamente a medição dos sinais vitais, que têm que ser medidos naturalmente, mas depois a inclusão no processo clínico, que é automático e, portanto, retira muito tempo burocrático e que nos permite depois aproveitar esse tempo para os cuidados diretos ao nosso utente. Portanto, tem estas vantagens de facto. E até evitar o erro de prescrição, nem é preciso demorar tanto tempo a confirmar o nome, o número, por exemplo, uma transfusão de sangue, que eu imagino, é só confirmar na pulseira e já está. É uma eficiência, poupa-se tempo. No caso concreto da enfermagem, também a parte da medicação que foi referida, não é? Portanto, também há aqui uma monitorização muito mais rápida e eficiente da própria toma da medicação. E, portanto, é esta diversidade de soluções que a própria plataforma permite. Muito obrigada por ter trazido esta plataforma para nós termos uma noção. Só me resta uma última questão, é que quanto é que vai estar disponível aqui em Macau? Já não me cabe a mim. Muito obrigada. A doutora Helena Barrios, também uma excelente apresentação. Sei que o seu hospital é muito especializado, nomeadamente na área das demências, mais concretamente a doença de Alzheimer, que cada vez o diagnóstico é muito mais precoce, são diagnosticadas cada vez numa estado também mais avançada, o que pesa muito em termos clínicos para nós podermos ajudar. O que é que acha dessa nova tecnologia? Se é um bom parceiro para nos ajudar a combater ou nem por isso? Na doença de Alzheimer e nas demências em geral, a tecnologia tem uma aplicação imensa, a vários níveis. Nas fases mais iniciais, na ajuda à gestão do dia-a-dia da pessoa, nas fases mais precoces a pessoa perde alguma capacidade de perceber os riscos, de perceber quando é que pode ou não sair de casa, pode-se perder na rua, e a utilização de tecnologia deste tipo e de localização, nomeadamente, pode nos ajudar a permitir à pessoa ter mais alguma autonomia com algum controle menor, sem ter que ingerir, sem haver a ingerência de uma outra pessoa dentro da casa e poder manter alguma segurança. A tecnologia é sempre usada no sentido de, ou deve ser sempre usada no sentido de maximizar a autonomia e só dar aquilo que a pessoa de facto precisa. E à medida que vai havendo mais perdas, nós vamos introduzindo mais e mais tecnologia e ou pessoas para ir ajudando a colmatar essas perdas sucessivas. Na doença de Alzheimer e nas demências em geral, o grande questionamento que temos é quando a pessoa não reconhece os seus déficits e não concorda com a utilização, e depois os limites entre o que é lícito nós impormos ou o que é lícito nós deixarmos a pessoa decidir por si própria, e esses são os desafios interessantes de trabalhar nesta área. Muito obrigada. Vou dar mais uma hipótese à nossa audiência, se alguém quiser dar alguma questão. Se não, então vou dar por terminado e agradeço imenso pela vossa presença e pela vossa atenção. Obrigada. Muito obrigada a todos. Querem tomar os vossos lugares, por favor.